Olá, olá, bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Como é que vocês estão? E eu começo o vídeo aqui fazendo uma errata. Ontem, na hora que eu fui falar do Lula, eu falei, ele mora numa mansão de 5 milhões, mês. Não sei de onde eu tirei o mês. O valor total da mansão, se for comprar, é 5 milhões. O aluguel é de 20 mil. E aí vocês começaram a falar nos comentários, eu falei, gente, eu não disse isso. Eu acho que nem tem residência em São Paulo que vale 5 milhões mês, né? Aí, quando eu fui ouvir o vídeo, eu fiz: "É, eu falei". E da onde eu tirei a palavra mês é que é um grande mistério. Outro grande mistério é por que a União Brasil está avaliando o Sérgio Moro como um possível candidato a governo de São Paulo. Não, não, isso não vai acontecer, esqueçam. E não é nem porque Moro é um traidor, a questão não é essa. A figura dele, a fala, a postura, nada nele é politicamente atrativo. Ele não passa uma segurança, ele não tem cacife para debater, ele vai discutir com velhas raposas, ele não tem o jogo de cintura, ele não tem nem dicção. Por que que União Brasil espera que o Moro seja um bom candidato a governo de São Paulo? Esse governo de São Paulo, essas eleições, vai ficar exatamente entre Tarcísio e França. Eu aposto com vocês. E aí, o Tarcísio leva, se Deus quiser, se estiver no caminho dele, e no nosso, claro, o Tarcísio leva. Mas Moro nem vai pontuar nas pesquisas, vai ser tipo um Rodrigo Garcia, um João Dória para a presidência, vai perder para a margem de erro. O que a União Brasil está tentando fazer, na verdade, é usar o Moro como caça-voto. Então, coloca ele lá para governo e elege um monte de deputado estadual federal usando o nome do Moro. O que não vai dar em nada, porque o Moro não atrai voto. A grande questão é essa: ele pode ser usado como boi de piranha, como caça-voto, como agrada a vovó do Zap, não atrai voto, não adianta. Inclusive, as pessoas que se alinharam a Joyce e usaram as estratégias políticas de Joyce Hasselmann foram as que mais se ferraram. E o Moro ainda não se deu conta disso. Rodrigo Maia, Sérgio Moro e João Dória. Todos que foram na onda da Peppa se danaram, perderam eleitorado, chamados de traidor. Quem não lembra disso? Que até o Dória ligou para o Paulo Guedes falando: preserve a sua biografia. Isso foi coisa do Dória junto com a Joyce. Aí eles levaram ela muito a sério. Quem leva a Joyce a sério? Moro, Dória e Rodrigo Maia. E fizeram essa quantidade de pataquada e morreram politicamente em questão tipo de 1 ano e meio, 2 anos de mandato. Foi a morte mais rápida política da história. Foi os que se alinharam a ela, inclusive a morte política dela. E por falar em morte política, nós temos o Michel Temer falando que Moraes no Tribunal Superior Eleitoral vai trazer tranquilidade para as eleições. Qual tranquilidade, Temer? A não ser que ele vá calar todo mundo, deixar a galera que vai tentar se eleger inelegível e vai deixar só a esquerda concorrer, e aí já cala a gente de vez, já prende, né? Porque eu acho que só assim, que tranquilidade um cara que ataca o presidente toda hora, que abre inquérito atrás de inquérito, que não respeita nada, que diz que é extrema direita, sim, ele não chama de extrema direita, só quer se eleger para corroer as instituições. Eu não estou mentindo, está aqui antes que me acusem de fake news. Nova extrema-direita tenta se eleger para concorrer às instituições. Ele mesmo que diz que vai caçar um por um, que pode não caçar todos, mas vai caçar os maiores, os que têm mais alcance. Que tipo de tranquilidade que um homem desse, que se acha o dono do Brasil, que ele é juiz, vítima, promotor, júri, enfim, ele é tudo, pode trazer neste momento? Qual tipo de tranquilidade se toda hora ele tenta forçar o presidente para que o presidente tome uma atitude mais drástica? É que eu não posso falar a palavra, senão sou presa, mas vocês entenderam.
para que o presidente chame outras pessoas para resolver a situação. Que pessoa é essa que traz tranquilidade se ele só trouxe instabilidade jurídica, ruptura, o fim da independência entre os três poderes? Ele conseguiu acabar com todo o sistema jurídico brasileiro e você vem dizer que ele é um grande jurista e que ele vai trazer tranquilidade. Ai, Temer, pelo amor de Deus, vai dormir, vai, que já passou da hora. Moraes no TSE vai trazer tranquilidade para as eleições de Temer. Aqui está a foto dos dois bonitão, aqui é o vampiro e aqui é o Voldemort. O ex-presidente Michel Temer vê com bons olhos o comando do ministro Alexandre de Moraes à frente do Tribunal Superior Eleitoral. Tenho absoluta convicção que ele não sairá um milímetro do sistema normativo e ainda disse que ele é um jurista. Ele vai aplicar o sistema normativo como tem feito ao longo do tempo. Eu não tenho nenhuma preocupação com isso. Acho que nenhum brasileiro deveria se preocupar. Imagina, o cara fazendo inquérito atrás de inquérito, colocando presidente atrás de inquérito. Mas quem que deve se preocupar com um cara que, segundo o Temer, não vai sair 1 milímetro do sistema normativo? O cara saiu da Constituição. O cara criou uma Constituição só dele, né? A Rosa Weber, aquela cínica, a gente já vai falar dela, deu a Constituição ao presidente Bolsonaro e acabou. Eles ficaram sem, não sabiam o que fazer, começaram cada um a criar uma Constituição e o Temer vai e me mete uma dessa. O pior ainda é Barroso se unindo a movimentos sociais para tratar das eleições. Sim, movimentos sociais, movimentos de esquerda, como o WWF, Greenpeace, Transparência Internacional e o Instituto Não Aceito Corrupção. Eles entregaram um pacto pela democracia chamado o Manifesto em Defesa das Eleições, foi elaborado no início de maio, e agora foi não entregue somente a Barroso, mas também aos ministros Luiz Fux e Edson Fachin. O TSE ontem foi considerada a personalidade do ano por jornalistas da Rede Globo. Sim, dá para piorar, tudo dá para piorar. E eles entregaram um manifesto querendo chamar a atenção do ministro para as tentativas do presidente Jair Bolsonaro de deslegitimar o processo eleitoral brasileiro. Meu bem, quem quer deslegitimar o processo eleitoral brasileiro se chama Lula e seus comparsas. O sistema eleitoral brasileiro, o processo eleitoral brasileiro, foi deslegitimado quando soltaram o maior corrupto, o mafioso, o ladrão mais conhecido do mundo, quando descondenaram ele, quando fizeram ali uma chincana jurídica para conseguir torná-lo elegível, quando não tornaram inelegível a Dilma durante o impeachment. Daí começou a cair toda a estrutura jurídica eleitoral do Brasil. E vocês me vêm com uma pataquada dessa, puta que pariu. O problema é ministro receber isso. Bom, é o Barroso, que faz live com o menino Foca, que gosta de fazer palhaçada para criança e adolescente. Bom, enfim, vamos falar de Rosa Weber aqui, porque se eu continuar falando, eu vou ser processado. Rosa Weber pede informações a Bolsonaro sobre políticas públicas voltadas para a população negra. A ministra analisa a ação que acusa o poder público de ações e omissões reiteradas que levam à violação dos direitos constitucionais desta população. Qual desta população? Porque eles são brasileiros, então população brasileira, então todos nós estamos sofrendo violação? Sim, estamos, por parte do judiciário, mas isso a gente deixa quieto, que se falar muito eu recebo Uber Black de novo e meu filho está para nascer, falta 23 dias, melhor não. E todo mundo é igual perante a lei, não é, Rosa Weber? Sem distinção de raça, cor, religião, somos todos iguais? Então, por que tem uma política pública? Você quer uma política pública voltada somente a esta parcela da população? Inclusive, a ação foi assinada, foi apresentada pelo PT, Rede, PDT, PSOL, PV, PSB, PCdoB e a Coalizão Negra
por direitos e o grupo aponta que é um estado de coisas inconstitucionais, ou seja, uma massiva e sistemática violação de direitos fundamentais da população negra, entre eles o direito à vida, saúde, igualdade, alimentação e segurança. Eu não sabia que tinham voltado às masmorras. Gente, eu não sabia. Como assim? Estão matando negros assim na rua, adoidado? Não deixam frequentar os hospitais? Tiraram a igualdade, eles não podem trabalhar, não podem sentar no ônibus, só os brancos sentam, bebedores separados. Como é que está funcionando isso? Nem alimentação eles têm direito, estão proibindo de entrar nos mercados e comprar alimentação, segurança. O que está acontecendo? Não entendi, não peguei esta parte. É uma coisa meio Ku Klux Klan que está descrita aqui, e eu tenho a mais absoluta certeza que o Brasil não está passando por esse período aí de uma espécie de apartheid que essas pessoas querem fazer a gente acreditar que está. E por que eles fazem isso? Época de eleição, olha só. Aí isso é usado de forma eleitoreira contra o presidente para julgar a população negra contra o presidente. Daqui a pouco vem isso para a população homossexual, para a população não sei das quantas. Daqui a pouco começa a aparecer para cada minoria, tá? Para cada minoria, que é uma maioria, porque não tem branco, efetivamente branco no Brasil, né? Somos todos miscigenados. Bom, enfim, é uma confusão, mas é esquerda. O que não é confuso na esquerda, não é verdade? Pessoal, deixem aqui para mim nos comentários o que vocês acharam de tudo isso, como vocês acham que deve resolver cada questão aí apresentada. Se achar que vale a pena, compartilhe o vídeo. Um mega beijo no coração de todos, fiquem todos com Deus e até daqui a pouquinho.